Boa tarde a todos e todas. Estamos recebendo hoje o professor Manuel Fernandes de Souza Neto. Atualmente é professor titular do Departamento de Geografia de São Paulo e ingressou como docente na área de Teoria e Método. Realizou a graduação em Geografia na Universidade Federal do Ceará, período em que foi presidente do Centro Acadêmico Amélia Alba. Realizou pós-doc na Universidade do Porto em História da Cartografia e Cartografia Histórica. É livre docente pela USP em 2019, mesma instituição em que se tornou mestre e doutor em Geografia Humana. Na militância, foi coordenador da Executiva Nacional de Estudantes de Geografia, diretor do DCE, na UFC, e diretor da UNE. Milita no movimento docente junto ao Andes desde 1993. Na parte administrativa, presidiu a Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia e atualmente compõe a coordenação diária de Geografia da CAPES como coordenador adjunto acadêmico. Em relação à sua experiência, se considera um poeta docente, realiza pesquisas e orienta no campo da história, da geografia e na geografia histórica do capitalismo, sendo coordenador do Grupo de Estudos do Capital da USP desde 2013. A palavra está contigo, seja muito bem-vindo, professor. Tá ótimo. Bom, Priscila, muito obrigado pelo convite, certo? A Priscila foi minha aluna na Universidade Federal da Paraíba, né? Não sei se foi na disciplina de Introdução à Geografia, ou se por acaso foi em alguma outra disciplina que eu lecionava à época. Eu fui sua aluna das lanchonetes, da gente conversar mesmo. A gente nunca foi sua aluna de fato. Eu pensei que você tivesse sido minha aluna, porque Renato, que foi na realidade a pessoa que me indicou, né? Renato fez o mestrado comigo na Universidade de São Paulo, e eu achei que, como na realidade, nesse período, eu acho que eu já tinha saído da UFPB, né, quando você fez a sua graduação. Então, esse é o motivo. Eu trabalhei na UFPB entre 1993 e 1998, foi onde eu comecei a minha carreira. Na época, eu lembro que eu assumi disciplinas em diversas áreas e temas, né? Mas eu queria começar dizendo que eu sempre fui, digamos assim, especializado em história do pensamento geográfico. Sempre trabalhei com uma perspectiva que tinha a ver com a área de teoria e método, certo? E onde é que isso começa? A vida acadêmica, ela primeiro foi uma escolha porque é a vida, em termos de trabalho, muito longeva. Eu até costumo brincar na sala de aula, às vezes, quando eu ainda hoje dou aula de História do Pensamento Geográfico na Universidade de São Paulo, às vezes eu começo as aulas dizendo, olha, eu poderia ter sido um grande jogador de futebol. Poderia ter sido alguém, assim, muito rico nessa área, porque eu era um excelente meia-esquerda, né? Mas eu não quis porque era uma profissão que acabava muito cedo, aos 40, 45 anos, talvez, se fosse muito longevo, teria me aposentado. E eles viram quando eu disse que poderia ser também um grande ator pela minha beleza descomunal ou coisa similar. Mas eu também não queria, porque quando você se torna ator ou modelo fotográfico, rapidamente você tende a também ter uma vida muito curta. Então, tem algumas profissões em que você, na realidade, logo se aposenta. Mas a de professor, não. Era uma vida muito longeva, ainda mais no campo das ciências humanas. Por quê? Porque é um processo de acúmulo permanente, cotidiano, que você realiza ao longo de décadas. Geralmente, quando alguém vai poder falar alguma coisa de mais original, digamos assim, ou fazer grandes sínteses, é porque já está na carreira há muito tempo, né? E no caso das ciências humanas em particular, a tendência é que você se torne melhor à medida que você vai, de alguma forma, se tornando, digamos assim, mais próximo do que a tradição, ou daquilo que é, de certa forma, conhecimento da tradição e o questionamento da tradição na sua área. Certo? Por exemplo, a Priscila agora trabalha com geografia da saúde, tem interesse em trabalhar com história da geografia da saúde, por exemplo, né? Ou com a geografia da saúde voltada para a história.
A geografia da saúde já foi denominada em outras épocas como geografias médicas. Existe desde o século XIX até antes disso, né? Então, por exemplo, você tem uma sociedade, que é a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, fundada em 1883, onde você tem diversos trabalhos que foram publicados sobre geografia médica, né? Porque existia uma seção específica de geografia médica. Ao longo do tempo, o termo geografia médica foi substituído pelo termo geografia da saúde. E hoje a geografia da saúde é uma área importantíssima no campo da geografia, porque é quase impossível você pensar políticas públicas sem pensar isso do ponto de vista espacial, sem pensar isso a partir de políticas que têm a ver com uma apropriação, uma apreensão no campo da geografia, né? Isso tem a ver, evidentemente, com um debate mais longo sobre epidemias, pandemias, né? Doenças que são de caráter endêmico, doenças que têm a ver com processos climáticos e, ao mesmo tempo, com os processos de planejamento que hoje são realizados, né? Então, só para dizer que, às vezes, o investimento numa área de investigação, desde a graduação, tem um caráter fundamental. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei com História da Geografia desde a graduação. Então, eu posso dizer que hoje, na realidade, eu tenho 32 anos como professor universitário. Além dos 32 anos como professor universitário, eu tive 4 anos antes como estudante de graduação. Eu fui monitor durante 2 anos. E depois eu assumi essa disciplina em todas as universidades por onde eu passei, eu trabalhei com ela, né? Na UFPB por mais tempo, na Universidade Federal do Ceará por um tempo menor, e na Universidade de São Paulo praticamente desde os... Eu estou lá há 18 anos, então nesses 18 anos eu devo ter trabalhado por 14 anos seguidos a disciplina de História do Pensamento Geográfico. Certo? Então, o primeiro aspecto central é, quando a gente, na realidade, escolhe uma temática para fazer pesquisa, essa temática se torna a temática da nossa vida. Isso não quer dizer que a gente não vai mudando um pouco o rumo das nossas pretensões, que a gente não possa fazer escolhas outras depois, mas é muito importante que já na graduação a gente tenha, assim, uma visão do que a gente vai fazer depois, do que a gente vai fazer ao longo da nossa carreira acadêmica, né, da nossa carreira como pesquisador ou pesquisadora. E aí, eu lembro que, quando eu fui fazer o mestrado, certo? Eu procurei exatamente um colega da Universidade de São Paulo, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, que trabalhava com História da Geografia, que foi o professor Antônio Carlos Robert Moraes. Felizmente, o Antônio Carlos Robert Moraes já não é mais vivo, morreu há 10 anos atrás, certo? Ele é muito conhecido porque ele escreveu um livro que é lido por muita gente, ainda hoje, que é o Geografia, Pequena História Crítica, mas ele tem várias outras obras de muito alcance, de profundidade muito grande. Seria hoje talvez um dos grandes nomes na geografia, assim, já era quando faleceu, mas hoje provavelmente seria um nome, digamos assim, que teria ombrearia, digamos assim, com figuras como Rogério Rasbach, como Marcelo Lopes de Souza, como Ana Fania Alessandro Carlos, alguém que estaria, digamos assim, com essa estatura intelectual. E quando eu procurei o professor Antônio Carlos Robert Moraes para fazer o mestrado, eu, na realidade, tinha como intenção estudar os currículos de 2 escolas no século XIX. O Colégio Pedro II, que era, digamos assim, a escola mais importante do período do Império na cidade do Rio de Janeiro. A ideia era estudar o currículo escolar dessa escola e comparar esse currículo com o currículo do Colégio Caetano de Campos, que era um colégio muito importante no estado de São Paulo. Eu vou abrir só um parêntese para dizer o seguinte: atualmente eu faço parte de uma pesquisa que tem um caráter nacional, eu sou um dos pesquisadores que participa desse grupo, certo? Que atualmente faz um levantamento dos livros didáticos em 4 províncias do Brasil no período do Império.
né? Que é atualmente coordenado pela professora Adailza Martins de Albuquerque, da Universidade Federal da Paraíba, né? E ela, digamos assim, continuou nessa linha, mas eu não levei a pesquisa por aí, a pesquisa de mestrado. A minha pesquisa de mestrado tornou-se outra, né? Eu pesquisei um personagem do Segundo Reinado chamado Tomás Pompeu de Souza Brasil, que era, na realidade, um intelectual muito importante. Ele viveu entre 1818 e 1877. E aí, assim, é isso que é bonito na pesquisa, né? Eu pretendia pesquisar 2 colégios e um belo dia acabei me deparando, certo? Na biblioteca com um personagem da estatura do Tomás Pompeu de Souza Brasil e mudei o rumo da pesquisa, certo? O que havia de ligação entre o Pompeu e o Colégio Dom Pedro II? O que havia de ligação era que o Pompeu tinha escrito um compêndio elementar de geografia geral, era um compêndio muito importante no Império, que foi adotado pelo Colégio Pedro II. Só que o Pompeu também tinha sido diretor do Liceu do Ceará, o primeiro diretor do Liceu do Ceará. Ele fundou o Liceu do Ceará em 1845. Né? Na verdade, foi fundado em 43 e ele começou a funcionar em 1845. E nesse Liceu do Ceará, ele foi professor de geografia também. Então, eu entrei um pouco por essa linha e acabei esbarrando com esse autor. Só que esse autor, ele era, além de alguém vinculado à geografia escolar no Império, ele produziu um vasto material para discutir exatamente questões territoriais e para discutir questões relacionadas à relação entre clima e seca. Certo? E aí eu fui estudar 3 obras dele no mestrado. Né? Quando eu fiz o mestrado, eu já iniciei dando aulas também na Federal da Paraíba. Certo? Então eu fiz a minha pesquisa quase toda dando aula. E a minha pesquisa foi uma pesquisa de arquivo. Certo? Então eu tive que viajar muitas vezes para a Biblioteca Nacional, para o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, para o Instituto Histórico Geográfico, né? Consultar os institutos históricos e geográficos locais da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, né? E ao Instituto do Ceará, certo? Então, a pesquisa sobre Pompeu me levou a muitos lugares e a muitos arquivos. Inclusive, arquivos são arquivos privados. Por exemplo, um dos livros que eu pesquisei do Pompeu foi o Ensaio Estatístico da Província do Ceará. Esse ensaio estatístico, tinham 2 senhores que tinham esse ensaio estatístico. Um no Rio de Janeiro, um senhor chamado José... Poxa, ele é até do Judiciário. Depois eu vou lembrar o nome dele. E um outro chamado João. O seu João era um colecionador de livros no Ceará. Né? O seu José tinha algo em torno de uns 6 mil livros só sobre o Ceará. Certo? Uma biblioteca de muitas obras. E o seu João também. Tinha também, eles nos receberam na sala da casa deles. Tinha uma sala que era aberta, às vezes, a esses pesquisadores. Né? Eu copiei à mão esse livro. Os 2 tomos. Tá? Porque na época você não tinha internet, você não tinha... Eu sentava na sala da casa deles e copiava o livro todo. Né? Porque a pesquisa tem também essa exigência, quer dizer, a pesquisa exige que você vá juntando as peças de um quebra-cabeça que você nem viu ainda por inteiro. Você vai, na verdade, montando essas peças. Certo? Só que quando você tem algumas peças na mão, quando a gente não monta a moldura do quebra-cabeças, né, a gente vai descobrindo quais são as peças que faltam. Então a pesquisa é como se você procurasse um pouco essas peças que estão faltando para montar o quebra-cabeça que, de certa forma, você já visualizou. Né? E saber onde é que as obras estão, saber em que arquivos elas estão, saber se você vai ter acesso a esses arquivos,
saber se porventura você vai poder, de alguma forma, copiar esses trabalhos. Hoje, fotografar, ou escanear, ou coisa que valha, isso tem um caráter muito importante. E aqui vai também uma outra fala que eu acho fundamental dizer com relação à documentação. Qual é? É que não adianta você, digamos assim, muitas vezes, ter acesso à documentação somente online. Porque hoje tem muita coisa que já está em meio digital. Então é importante acessar a documentação digital, mas ao mesmo tempo, se você puder, ir no acervo original. Ir no lugar de guarda. Por quê? Porque às vezes um detalhe pode fugir. Por exemplo, eu estou falando para vocês, eu fui na casa desses dois senhores, do José no Rio e do seu João, né, em Fortaleza. Eles tinham exatamente a mesma edição, que era a 5ª edição do Senador Pompeu. Mas eu precisei procurar as outras edições. Então, por exemplo, a 4ª edição, a 3ª edição do mesmo livro, eu só fui encontrar na Biblioteca Nacional. Certo? Nessas edições, às vezes, você encontra quem era dono do livro, o primeiro dono. Você encontra, na realidade, algumas anotações que foram feitas por ele. Tá certo? Essas anotações são muito importantes para a pesquisa que você está fazendo. Porque elas podem dar indicações muito raras que você não encontraria em outras obras. Então, assim, é como se Pompeu tivesse feito, sei lá, 1000 exemplares, mas cada exemplar é único. A depender de onde ele foi parar, certo? Por onde ele circulou, de que biblioteca ele fez parte, certo? Quais foram, na realidade, os possíveis donos que ele teve. Tudo isso é muito importante, ou seja, buscar também saber, eu diria, dessa circulação da obra. Né? Então, assim, o trabalho sobre Pompeu foi um trabalho, para mim, muito importante, porque ele foi o meu primeiro trabalho de pesquisa mais denso, mais demorado, que exigiu mais cuidado, né, que exigiu que eu, de certa forma, organizasse bem os arquivos, certo? Que eu fichasse esse material com muito rigor, que eu lesse toda a bibliografia relativa, por exemplo, a algumas coisas que cercavam a obra. Né? O Pompeu era padre, era professor, foi senador do Império, antes foi deputado, era dono de um jornal, do jornal O Cearense, que era um jornal liberal, tá certo? Participou de diversas obras, que eram obras do Estado, né? Teve amizades importantes, como amizades com figuras de lastro, como José Lins Vieira Cansanção Sinimbu, que também era do Partido Liberal, quer dizer, ele teve uma circulação também intelectual, política, muito importante. Né? E aí, assim, eu tive que fazer uma genealogia do senador Pompeu para entender essas relações. Sabe, é quase que remontasse uma espécie de obra do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, né? Como é que essa coisa tinha se estruturado. Então, isso foi muito bom para mim, porque me deu, digamos assim, a formação que eu precisava para me tornar pesquisador. E esse trabalho ele foi defendido como dissertação de mestrado em 1997, perdão. 1997. Na época eu tinha 29 anos. Já era professor e tudo mais. Tinha começado como professor só com graduação. E esse trabalho ele recebeu uma menção honrosa. Ele concorreu a um prêmio na Fundação Joaquim Nabuco. Na época, o prêmio foi ganho por uma colega de Pernambuco, certo? O prêmio era a tese, né? A tese dela ganhou, mas a minha dissertação ficou com uma menção honrosa, tá? Então foi muito bem aceito, eu diria, pela comunidade que julgou a obra. Depois desse mestrado, o meu doutorado, ele foi uma pesquisa, digamos assim, maior do que essa, certo? Aí eu já tinha a possibilidade de me afastar, fui morar no Rio de Janeiro. Antes de começar o doutorado, eu fiz muitas leituras sobre o período imperial, porque, na verdade, eu acabei me especializando nessa conjuntura do Império. E
Na realidade, a minha pesquisa inicial deveria ter sido sobre a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro. Eu li tudo sobre, né? Mas tinha muita pesquisa ainda a ser feita. E eu resolvi fazer a pesquisa sobre a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro porque era uma pesquisa que eu tinha toda a documentação à minha mão. Certo? Eu sabia onde ela existia, onde ela estava e tal. Então, a primeira coisa que você faz, quando você faz um projeto de mestrado ou de doutorado, é saber se você vai ter acesso às fontes. Certo? Se você vai encontrar aquilo que vai ser objeto da sua investigação. E o ideal é que você já conheça esse material. Certo? Qualquer área, por exemplo, do campo da geografia, é fundamental que você saiba que aquilo que você vai pesquisar, de alguma maneira, vai ser passível de ser pesquisado por você. Né? Então, para levantar o problema da pesquisa, era fundamental já ter conhecimento desse material. Só que o que é que acontece? Eu levei, na realidade, 2 anos sem conseguir me afastar da Universidade Federal do Ceará. Só tive 2 anos de afastamento, dos 4 de doutorado. Quando eu fui me afastar, um colega meu, que pesquisava muito próximo de mim, sobre o mesmo tema, disse que se ele não defendesse nessa área, ele não conseguiria terminar o doutorado dele. E eu disse, então, tudo bem, eu vou pesquisar então outra coisa. E assim fizemos. Ele fez uma tese sobre a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, e eu acabei, inclusive depois por sugestão desse mesmo amigo, indo fazer uma tese sobre os planos de viação do Segundo Reinado. Certo? Que planos eram esses? Eram planos que discutiam como fazer a integração do território monárquico no período do Império, no século XIX, uma integração que fosse ou somente ferroviária ou hidroferroviária, ou seja, que integrasse rios e ferrovias. E aí eu fiz um recorte temporal, que é outra coisa importante na pesquisa em termos de historiografia, para a geografia, que foi um recorte de 20 anos. Eu peguei o primeiro plano que eu ia analisar, que é de 1869, que é do Eduardo José de Moraes, e peguei o último plano que eu ia analisar, que era de 1882, que era um plano de viação feito por dentro do Clube de Engenharia. Eu peguei esses 2 planos, então os 20 anos foram de 1869 até 1889. Por que 1889? Porque era exatamente o período em que iniciava a República. Né? Certo? 88, 89, então você tinha aí 20 anos. E eu estava discutindo exatamente, não necessariamente os planos de viação, mas essa transição que se dava política e econômica no Brasil. Você deve lembrar que entre 1864 e 1870 você teve a guerra contra o Paraguai. E que um dos grandes problemas do Brasil na guerra contra o Paraguai foi acessar o campo de batalha. Certo? O Brasil, na realidade, foi o último a conseguir acessar o campo de batalha. Por quê? Porque pelo interior do território teria que passar pelo Pantanal, pelo Mato Grosso, pela área na época você tinha as monções. 5 meses. Ainda hoje tem, evidentemente, só que sob outra perspectiva, mas não havia estrada, digamos assim, que interligassem o coração do Império às fronteiras do Mato Grosso. Tanto é que a forma do Brasil participar com as tropas do que foi um genocídio ao povo paraguaio, né, por causa da guerra da Tríplice Fronteira, aliás, da Tríplice Aliança, que era Brasil, Argentina e Uruguai, certo? Só foi possível porque o Brasil poderia navegar pelo Rio da Prata, sair do Oceano Atlântico, adentrar pelo Rio da Prata e chegar até o palco da guerra. Então, essa questão de não conseguir chegar até lá, de não ter estradas até o Mato Grosso, se colocou como uma questão central para o Império do Brasil durante a guerra contra o Paraguai. Ou seja, você tinha um território imenso, mas você não controlava certas porções do território.
E aí o Eduardo José de Moraes, em 1869, ele era militar, ele escreve um livro chamado Navegação Interior, que é uma obra que pode ser encontrada hoje na Biblioteca do Senado, aquela biblioteca virtual do Senado, tá? E ele propunha a interligação de diversos rios e bacias e 3 ferrovias, que na realidade também fizesse um pouco esse processo de integração. Tá? Construção de canais hidráulicos e tudo mais. Então eu estudei 5 planos de viação. Esse do Eduardo José de Moraes, um plano de um grande engenheiro negro, baiano, também militar por um tempo, mas um grande intelectual chamado André Rebouças, né? Um plano de um conhecido como Plano Ramos, também de um baiano, também engenheiro, um plano de um grande engenheiro hidráulico, certo? De Minas, tá certo? Que na realidade resolveu um problema que relativo à Lagoa dos Patos, tá? E o plano do Clube de Engenharia. Eu pesquisei esses 5 planos. Agora veja, chegar nesses 5 planos foi dificílimo. Primeiro porque eles tinham tamanhos diferentes. O plano do Honório Bicalho, que é esse mineiro que resolveu essa questão da Lagoa dos Patos, era um plano de 16 páginas. Certo? E o do André Rebouças era um livro de 500 e tantas páginas. 514, 520 páginas. Como é que você vai, na realidade, comparar 2 obras que têm, digamos assim, tamanhos tão distintos? Eu passei muito tempo fazendo, na realidade, uma espécie de leitura dessas obras e tentando ver quais eram as temáticas com as quais elas trabalhavam. Como eu disse para vocês, era um tempo de transição. Transição do trabalho escravizado para o trabalho livre, transição do regime monárquico para o regime republicano, certo? Havia uma transição muito grande na política, em que quem tinha mandado por um determinado tempo era o clero, depois os bacharéis, como diz José Murilo de Carvalho, depois passaram a ser, digamos, os militares saídos fortalecidos da guerra contra o Paraguai. Tanto é que a República começa com um golpe, né? Marechal Deodoro dá um golpe. Tá? Esse é um país entre golpes, digamos assim. É sempre importante a gente entender um pouco esse sentido histórico. Né? E tinham temáticas que eram temáticas também que tinham a ver com isso, com questões que eram nodais. Vou dizer a transferência da capital do Rio de Janeiro, que ficava às margens do Oceano Atlântico, para um lugar mais no centro do território. Então, por exemplo, Brasília não apareceu de hoje. Brasília é alguma coisa que foi pensada durante muito tempo. Né? E até um historiador muito interessante, um colega francês, até esteve na Paraíba algum tempo atrás, e esse historiador fez um trabalho publicado pela UNB chamado De Nova Lisboa a Brasília. Quando a família real chega no Brasil em 1808, ela já pensava na construção de uma outra capital, que fosse longe do... Então, por exemplo, esses engenheiros, alguns deles propunham que, certo, a capital do Brasil fosse, digamos assim, no médio São Francisco. Correto? Porque era o rio da integração. Então, alguns deles pensavam em mudar para o interior da Bahia. Tá certo? Evidentemente, eu fui acompanhando essas controvérsias, essas polêmicas, essas posições. Eu vou falar de uma outra. Tinha alguns que defendiam que as ferrovias deviam ter bitola estreita, outros que defendiam que deveria ter bitola larga, por motivos diversos, que tem a ver com a geomorfologia do território, com quanto se deveria gastar, entende? O modo como eles pensavam o próprio território, né? Por exemplo, a imagem que tem o André Rebouças do território do Brasil é de um triângulo de cabeça para baixo, certo? Onde ele pensou 10 paralelas
sendo a primeira delas o Rio Amazonas, que interligaria. Agora, por exemplo, nós temos um projeto, que é um projeto de ligar o Atlântico ao Pacífico, tá certo? Que é um projeto que tem a ver com a inserção do Brasil, possivelmente na Rota da Seda. E aí o legal é que isso foi pensado no século XIX, por uma figura extraordinária como André Rebouças. Então, eu falei dessas duas pesquisas porque as duas estão dentro de uma área que é a história da geografia, dialogando com a geografia histórica, ok? Por intermédio, às vezes, desses personagens que tiveram um papel muito importante para poder pensar o país. E para poder pensar questões importantes em que sentido? Hoje nós temos muitas permanências, não só mudanças. Né? Então, por exemplo, no Brasil hoje você tem ainda muitos trabalhadores escravizados, evidentemente não como no século XIX, mas ainda realizando trabalhos análogos à escravidão. Certo? Sequestrados, trabalhando sob condições de muita vulnerabilidade, tanto no campo quanto na cidade. Então você tem muitas permanências. Certo? Por exemplo, no campo da saúde, ainda hoje você tem, né, febre amarela. Tá certo? Ainda hoje você tem determinadas doenças endêmicas que já poderiam ter se resolvido no Brasil. E elas permanecem. E geralmente atingem somente as pessoas pobres, né? As pessoas de maior poder aquisitivo, os ricos, os que não pagam imposto. No geral, esses, digamos assim, não têm esse tipo de, né, problema. Tá certo? Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a pesquisa que eu fiz para realizar mestrado e doutorado, ou seja, para a minha formação como mestre e doutor, ela depois permaneceu, quando eu me tornei livre-docente, em História do Pensamento Geográfico, digamos assim, o maior título acadêmico que alguém pode ter na Universidade de São Paulo, é tornar-se livre-docente, porque é um trabalho acadêmico que você não precisa mais ser orientado por ninguém, certo? E há 2 anos atrás eu me tornei professor titular da Universidade de São Paulo, só que é um concurso, é uma coisa um pouco mais... Outro também é concurso, mas não exige mais a demonstração de uma tese. Ele tem um outro caráter, né? Então é um cargo maior, mas como pesquisa, o maior título é o título de livre-docência. Né? É um título que, inclusive, a maior parte das universidades não tem, só as universidades paulistas. Certo? As federais não criaram. Agora, sim, para você se tornar professor associado, o cargo existe nas federais. Nas paulistas, você tem que ser livre-docente. Então, você só ascende na carreira se você defender uma tese, né? Se você apresentar uma tese. Ou uma síntese crítica dos seus trabalhos. Então, ao longo de todos esses anos, eu fiz um esforço muito grande para ser um pesquisador dessa área. Colaborei com a fundação de uma revista muito importante, que existe até hoje, certo? Eu não participo mais dela, mas é uma revista que nessa área tem muita relevância. É a revista Terra Brasilis, que é uma revista voltada para a história do pensamento, certo? Ela nasceu impressa, mas agora é uma revista online, tá? E vocês podem acessar. Nós fizemos o primeiro encontro nacional de história do pensamento geográfico em Rio Claro, em 1999. Então, assim, não havia evento de história do pensamento geográfico, nós fizemos o primeiro nacional, teve um caráter de reunir muita gente, pesquisadores, pesquisadoras, certo? E aí depois, na condição de professor da USP, na condição de alguém que já tinha pesquisa nesse campo, eu fui colaborar para a formação de outras pessoas. De colaborar porque ninguém forma os outros sozinhos, né? E eles é que se formam também no processo. Então, por exemplo, há vários trabalhos que foram orientados por mim, que eu considero, assim, trabalhos muito importantes para a história da geografia, né? Larissa Lira fez um trabalho muito bonito sobre o Pierre Monberg, tá certo? Que foi um personagem também muito importante para a história da geografia no Brasil. Um dos fundadores do curso de Geografia da Universidade de São Paulo. O Raimundo Jussier Assis fez um trabalho também belíssimo
sobre a exposição de Chicago, na realidade, a participação do Brasil na exposição de Chicago. Tá certo? E ele está discutindo exatamente o que é que significa essas transformações do capitalismo entre fim do século XIX e começo do século XX. Hildo Borges Duarte fez um trabalho também muito importante sobre Francisco Behring no mestrado, mas depois ele discutiu a questão da montagem da Carta ao Milionésimo com esse Francisco Behring e o que é que foi o sistema telegráfico nesse processo, né, para discutir também aspectos relacionados ao controle territorial, né. Então é que ele faz umas brincadeiras no sentido de mostrar a relação entre a informação e o processo de controle territorial, né, entre o telégrafo, por exemplo, e o Google Earth, para a gente ter uma percepção desse mapeamento do território, certo? E, paralelo a essas duas áreas, a essa área da história do pensamento geográfico, eu trabalhei muito em história da cartografia e cartografia histórica, por isso que eu fui fazer um pós-doutorado voltado para isso, em Portugal, com um grande pesquisador, João Carlos Garcia. E, no outro caso, eu sempre estive muito próximo do debate sobre a questão do ensino. Tem um livro publicado sobre isso, Aula de Geografia e Algumas Crônicas, eu não sei se vocês conhecem, mas depois eu posso passar para a Priscila. Um livro que eu escrevi quando eu ainda era professor na Universidade Federal do Ceará, mas a primeira crônica eu era professor da Federal da Paraíba, que é uma crônica das coisas sem serventia, uma delas é a geografia, uma crônicazinha pequena, que está nesse livro, foi publicada no Jornal Norte, há muito tempo atrás. Então, assim, as minhas orientações se deram um pouco nesse campo. Por que que eu, de alguma maneira, propus como nome dessa fala, hoje à tarde, né, o tema Os Lugares Onde Fui, certo? Ela tem um duplo sentido, né? Primeiro, dizer que esse título é o mesmo título do meu memorial de livre docência, que inclusive está publicado na revista Tamoios, certo? Acho que foi publicado em 2020. Inclusive, vocês podem ver vários mapas lá, são mapas que eu não trouxe para mostrar para vocês hoje, mas dizendo, onde é que eu participei de congressos no Brasil e fora do Brasil? Onde é que eu participei da minha formação? Onde é que ela se deu? No Brasil e fora do Brasil? Onde foi que eu atuei como professor? Né? Quais foram os lugares em que eu dei palestras, em que eu fiz conferências, em que eu dei cursos? Certo? De onde é que vem e para onde é que foram os meus ex-orientandos? Certo? Correto? Então, por exemplo, hoje, o Jussier, que eu falei para vocês, é professor na Federal do Piauí. A Larissa acaba de entrar na Universidade de São Paulo como professora também, minha colega atualmente, né? O Rildo foi ser professor no sul de Minas, tá certo? Então, de onde é que essas pessoas vieram para a formação e para onde é que elas acabaram indo, né? E aí, assim, o grande barato dessa história é você se perceber construindo essas coisas coletivamente. As revistas, os grupos de pesquisa, certo? Os trabalhos que você faz consorciado com outras pessoas, como eu falei aí com a professora Maria Dailza Martins, que é talvez uma das maiores pesquisadoras na área de história da disciplina escolar de geografia no Brasil, né? Tá certo? Que inclusive defendeu um trabalho ao longo dos anos que demonstra que o centro não era só o Rio de Janeiro, não era só o Colégio Pedro II, mas você tinha muita coisa sendo feita nas outras províncias, em Pernambuco, na Paraíba, né? Tá certo? Que essas províncias eram inclusive autônomas. Então, assim, é muito bonito, depois de uma carreira longa, você ver que os lugares onde você foi, as pessoas com quem você esteve, os trabalhos que você realizou, de alguma maneira, elas podem ser pontos de partida para pesquisas que, inclusive, vão dizer, a pesquisa que você fez dizia muito naquele tempo, mas hoje ela é preciso ser ultrapassada, ela precisa ser superada, ela precisa ser, né, digamos assim, posta sob o fogo de uma nova crítica, né? Isso tem um caráter muito relevante, muito importante, sabe? Então, agora são 32 anos como professor universitário, certo?
eu sou doutor desde 2004, portanto são 21 anos como doutor, e sou mestre desde 1997. E eu nunca deixei de me envolver com a política, com o movimento estudantil, com o movimento sindical, que é uma coisa que eu coloco, inclusive, no próprio currículo. Né? Agora, sim, sempre procurando que o debate fosse público, né? Realizar aquilo que o Gramsci chama de um bom combate. Né? Certo? Nunca fui de fazer política de bastidor. Né? Assim, sempre prefiro as grandes assembleias, o debate público, os fóruns, né? Que todo mundo possa, de certa forma, disputar posições. Isso eu acho que também é muito importante para o campo da pesquisa, porque no campo da pesquisa, muitas vezes as coisas se definem no âmbito da política. Né? A gente não pode abrir mão disso. Por exemplo, ontem, ou foi anteontem, né, porque foi na calada da noite, nós tivemos aprovado aí o PL da destruição ambiental, né? Tá certo? Que na realidade vai ser terrível para todos nós, em particular para as comunidades quilombolas, para as comunidades ribeirinhas, para os camponeses, para as comunidades indígenas, né? Porque vai haver digamos assim, um aumento que já é enorme da grilagem e do desmatamento. Então é terrível, certo? E, evidentemente, tudo isso faz parte das nossas pesquisas. Mais desmatamento significa, por exemplo, mais doença, né? Significa a eclosão de uma série de possíveis epidemias, né? Então, como pesquisadores e como pesquisador, a gente tem um papel muito importante, muito relevante para a sociedade, né? Por isso é que eu sempre fiz história da geografia, essa pesquisa toda, ela sempre foi tentando compreender o momento presente. Nunca olhando para o passado como se o passado fosse uma coisa que não nos dissesse aquilo que nós colhemos como presente, né? Que nós vivenciamos como presente. E é isso. Essa coisa de ser com os outros, aprender com os outros, né? E mais uma vez, Priscila, obrigado. Obrigado a vocês também que estão aqui presentes. Muito obrigada, meu professor, pela sua palestra. Amei, porque assim, tu conseguiste fazer uma síntese, né, de muitos trabalhos que a gente tem, inclusive, feito, né, juntando a história com a geografia, né, essa questão do período imperial, justamente o momento que a gente está trabalhando em uma das pesquisas no ProSaúde Geo, que a gente está trabalhando genealogia e saúde, né, então isso aí também ajudou. Né? E eu queria inicialmente abrir para alguém que queira falar alguma coisa, fazer algum comentário, alguma pergunta. Adelaide? Professor, eu queria... É uma pergunta que eu acredito que eu sempre faço quando eu assisto a algum tipo de palestra assim, nesse sentido, de professores de geografia, que serve como um conselho, de certa forma, que é qual seria a qualidade ou a atitude que o senhor elencaria como mais importante para a gente ter o sucesso da nossa área. Digamos assim, que o senhor teve e fez o diferencial para o senhor chegar onde o senhor chegou, entende? Posso responder? Já? Pode. Olha, Maria Adelaide, eu vou contar uma história familiar, né? Meu pai queria muito que eu fizesse direito, certo? E eu nunca quis fazer direito. E quando fiz os vestibulares, eu me sabotei. No vestibular em que eu passei para a geografia, eu poderia ter passado em qualquer curso da universidade, inclusive em direito, né? Mas eu quis fazer geografia porque eu sonhava mesmo em dar aulas, em ser professor e tudo. Eu tinha essa perspectiva. Claro que ser professor há 35 anos atrás, as condições materiais eram muito diferentes, eram muito distintas, certo? Você não tinha alguns aspectos assim de forte destruição da escola pública, como tem acontecido nos últimos anos, né? Meu pai, que era engenheiro, não queria que eu fizesse, portanto, um curso de licenciatura, geografia e tal. Então, a primeira coisa para você um dia pensar em ter sucesso
é de que você faça uma escolha que seja para você algo que lhe faça bem, uma coisa pela qual você se apaixone, né? Alguma coisa que, de alguma maneira, preencha, certo? Aquele seu desejo, aquela sua vontade, todos os dias sair de casa para ir fazer uma determinada coisa que você considera que tem importância para você e para os outros, né? Porque eu até conheço muita gente que ganhou muito dinheiro na vida, certo? Mas que vive numa infelicidade atroz, né? Então, assim, a noção de sucesso para mim ela está muito vinculada à nossa realização pessoal, né? Então, por exemplo, ao escolher ser professor universitário, num dado momento, que era uma coisa que também não estava nem no meu horizonte, isso apareceu depois, tá certo? Até que o primeiro concurso que eu fiz foi para ser professor da rede estadual, certo? Porque eu gosto muito da sala de aula. A sala de aula, para mim, é o lugar onde essas pesquisas, esse debate, esse diálogo, né, ele acontece. E aí, essa escolha foi muito feita em função exatamente de sonhar com os outros, outro mundo, né? Tá certo? Mas aí, o próprio processo, quando você está engajado nele, quando você, na realidade, né, faz esse movimento, as coisas vão acontecendo. Eu compreendo que hoje existe uma ansiedade muito grande por parte da juventude de não saber o que é que vai ser o amanhã, né? De não saber se a escolha profissional que fez é a correta. De você ter hoje, de alguma maneira, um discurso de ódio muito terrível para quem opta pela carreira universitária ou por estudar, como se dissesse, olha, você vai estudar e isso não vai te dar nada, né? Como é, por exemplo, o discurso hoje de ódio relativo à coisa dos direitos do trabalho, né? Quando as crianças e os adolescentes falam, por exemplo, que o outro é CLT. Né? Ah, você é um CLT, como se isso fosse algo que fosse quase um crime, né? Numa sociedade que tem valorizado cada vez mais aspectos relacionados, eu diria, as pessoas aprenderem empreendedorismo, investir no mercado financeiro, né? Como é que as pessoas que são trabalhadoras vão fazer esse movimento de investir no mercado financeiro? Na verdade, as pessoas que hoje são trabalhadoras, quase todas elas, muitas delas estão viciadas em tigrinho, né? O que tem provocado, eu diria, uma crise social sem precedentes. Deveria até ser objeto de proibição. Você proíbe cassinos, o que é que não proíbe, eu diria, essas terríveis bets, né? Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, o sucesso é resultado do trabalho que a gente faz, no final das contas. Ele é resultado desse investimento que a gente faz na pesquisa, na investigação, na elaboração, no estudo permanente, né? Eu sempre digo, não se deve estudar um dia só, né? A gente deve estudar todos os dias. Quem escolhe a carreira acadêmica, né? Deve trabalhar, e aí não se trata de estudar, mas de um trabalho, né? Por isso que eu sempre digo, estudar é um trabalho duro. Agora, existe um comprometimento, né? Exige que você, de certa forma, tenha um pouco essa visão. E aí tem um embate no campo da política, que hoje é manter a universidade pública, abrir mais vagas nas universidades públicas para professores, ampliar a rede, né, de institutos de pesquisa, tá certo? De institutos federais. Hoje nós formamos muito pouca gente no Brasil. Se nós formos comparar a países outros que estão eu faço a crítica à lógica de desenvolvimento, mas que hoje tem um patamar muito maior de formação. Nós formamos muito pouca gente em nível superior. Deveríamos formar muito mais, certo? E a formação de mais pessoas em nível superior, você ter mais pessoas efetivamente com um nível de formação intelectual, artística, né, filosófica, é um caráter fundamental para a sociedade inteira. E aí, assim, o que eu lhe digo é isso, quer dizer, o que é o sucesso, né? O sucesso, para mim, no meu entendimento, é não ganhar tanto, muitas vezes, dizendo que as pessoas não possam ganhar muito dinheiro, não ganhar tanto, mas ter a liberdade de continuar dizendo aquilo que você quer dizer. Então, por exemplo, eu sempre procurei ter a possibilidade de dizer o que eu pensava,
que eu pensava no sentido do debate da política. Nada que fosse contra a lei, evidentemente, certo? Mas de ser capaz de expressar o que eu pensava, de ser uma voz discordante, né, de ser alguém que no coro dos contentes destoava. Então, essa autonomia, essa independência política, essa capacidade de poder continuar dizendo, ela, para mim, é o que me dá uma certa noção de sucesso. Certo? Eu já digo para todo mundo os cursos de geografia. Ajuda muito, viu? Ajuda muito, viu? Já digo para autonomia. Já digo para os estudantes, ó, ninguém aqui vai ser rico. Certo? Ninguém aqui vai, digamos assim, ter casa de praia, essas coisas. Até pode ter, mas no geral você não vai. Tá certo? Então, essa coisa de ter tempo, ter alguma autonomia sobre o seu próprio tempo, ter a capacidade de continuar tendo autonomia política e intelectual. Desculpa, Priscila. Não. Era só para complementar mesmo, porque essa questão da autonomia e da felicidade do que você está fazendo, eu acho que é essencial. Até para a gente conseguir fazer coisas diferentes dentro da profissão, né? Fazer o a mais, né? Eu admiro muito, assim, as pessoas que conseguem fazer isso aí. Uma coisa que eu queria te perguntar, professor, não sei se tem mais alguma pergunta, mas eu vou te perguntar logo. Do que tu já escreveste até hoje, assim, fora o memorial, né, que já é uma síntese da sua vida, mas assim, qual o texto, qual a obra que tu considera como sendo a mais completa que tu já escreveste até hoje? E por quê, né? Eu não sei se tem uma obra assim mais completa que eu escrevi até hoje, né? Mas eu gosto muito do livro do Pompeu, do livro da dissertação, certo? Gosto também da tese de doutorado. Acho que são textos, né? Agora, o que me deu mais prazer de escrever foram as crônicas para a geografia, certo? Inclusive, eu espero... As crônicas foram lançadas aí em Campina Grande, né? Eu tenho um grande amigo que é editor também, que é o professor Helder Pinheiro, né? Foi até diretor da editora da UFPB, da UFCG por muito tempo. E ele tinha uma editora chamada Bagagem. Não sei se ele ainda tem. E eu publiquei esse livrinho pela Bagagem. Eu até penso em fazer uma terceira edição desse livro, com crônicas novas, que eu já escrevi há algum tempo, né? Esse foi o que me deu o maior prazer escrever, porque ele é lúdico, é um livro que na realidade foi escrito para adolescentes e crianças, mas pode ser lido por adultos também. Agora os outros não, são resultados de uma pesquisa mais consistente, assim, de muitos anos, né? E eu tenho alguns livros que, digamos assim, repousam ainda sobre a minha escrivaninha, alguns próximos de ficarem prontos, como o livro que eu tenho voltado exatamente para os estudantes da graduação, para dizer para eles o quanto é importante fichar, escrever, fazer uma leitura que seja uma leitura acurada, né? Mais crítica, certo? Então eu tenho um pouco esse livro que está pronto lá, são cerca de 6 ensaios, dos quais eu já tenho prontos 4. E tem um outro livro que eu quero escrever de história da geografia, que é só sobre controvérsias da geografia, as grandes polêmicas e tal, que é uma forma também de falar sobre essa história da geografia. Então, pegar as grandes controvérsias ou as aparentes grandes controvérsias, né? Geografia aplicada versus geografia teórica, geografia física versus geografia humana, geografia positivista versus geografias positivistas e neopositivistas versus geografias críticas e dialéticas, coisas assim. Certo? Vou ficar aguardando, viu? Vai ficar aguardando esse livro. Tá precisando ter um debate atual sobre isso. Pois é, isso tem sido objeto das minhas aulas na USP. Eu tenho dado as aulas, os últimos 3 cursos que eu dei foram voltados para tratar desses enfrentamentos. É algo que, inclusive, define parte do que são os cursos de geografia, as afinidades entre profissionais, né, hoje em dia, do que é ou não é ciência, né? Isso é uma coisa que a gente consegue visualizar em várias universidades. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação?
Não. Sim, uma coisa que eu queria te perguntar. Tu pode depois disponibilizar link ou algum texto, assim, para poder a gente colocar na descrição do vídeo? Então, Adelaide quer falar. Eu sou muito curiosa, a senhora sabe, né? Eu queria perguntar ao professor, dos gigantes da nossa área da geografia, né? Qual foi o que o senhor mais ficou contente, se surpreendeu em conhecer? Digamos assim, em algum congresso, em algum canto, né? Se o senhor já conheceu e qual foi o que mais foi interessante de conhecer? Certo. Respondendo aqui a Priscila. Priscila, depois eu posso mandar algumas coisas e links para você, tá certo? Tudo bem? Tá certo. Olha, Maria Adelaide, como eu sou um homem já quase de quase 60 anos, eu tenho 57, né? Eu convivi com muita gente. Então, por exemplo, eu tive aulas com o professor Milton Santos em 1992. Eu participei de um evento que o Milton Santos organizou na USP em 1992, quando eu era aluno, chamado O Novo Mapa do Mundo, né? Talvez um dos grandes intelectuais que eu tive a oportunidade de conhecer, e conhecer assim muito proximamente, muito na vida cotidiana e tudo, que eu acho que talvez tenha sido um dos intelectuais mais generosos e que mais me emocionou na vida, foi o meu próprio orientador, o professor Antônio Carlos Alberto Moraes, né? Porque o professor Antônio Carlos Alberto Moraes, nós tínhamos discussões muito duras, certo? Nós costumávamos muitas vezes discordar em muitas coisas, mas ele, como meu orientador, nunca me perseguiu por isso. Muito pelo contrário, ele gostava de ser desafiado, né? E me desafiava. Então, assim, eu aprendi muito com ele a aprender exatamente quando o outro me torna o seu argumento desconfortável, mas fazendo você pensar, entende? Então, assim, eu já convivi com muita gente no Brasil que tem muita relevância. É uma colega que eu gosto muito e que é talvez um dos maiores nomes da biogeografia no Brasil, a professora Sueli Ângelo Furlan, uma pessoa maravilhosa, né? A Dadá eu coloco nesse mesmo patamar, tá certo? Professor Rogério Rasbaert, já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes. Um grande intelectual, que é uma amiga muito querida, Alexandrina Luiz Conceição, que é da Federal de Sergipe. Foi presidente da GB durante um determinado período, certo? São emoções diferentes, né? Agora, o grande barato dessa história, se eu posso te falar, é que eu sempre os tratei humanamente, entende? Eu nunca os coloquei numa condição de deuses ou de deusas, né? Sempre com muito respeito, com muita admiração, mas nunca numa condição de Tietagem, coisa que o valha. tietagem, subserviência, coisa assim. Nunca. Mesmo na sala de aula com o professor Milton Santos, eu apresentava as minhas discordâncias. Apanhava muito, mas apresentava. Certo? Então, assim, eu acho muito importante, nesse sentido, que a gente tenha essa admiração, tenha esse respeito, tenha esse carinho pelos nossos mestres e mestras, mas ao mesmo tempo que nós também tenhamos um pouco a consciência de que o melhor elogio ao mestre é superar o que ele fez. É o grande elogio que a gente pode realizar, certo? Quer dizer, ele teve uma vida, ele conseguiu propor algumas coisas, onde é que a gente pode levar aquilo mais longe, né? Superando determinadas. Um tema, por exemplo, que eu não trabalhei aqui, que hoje é a minha linha de pesquisa fundamental, é a história da geografia na geografia histórica do capitalismo. Eu defendo que não se pode entender o que é a geografia se você não entende o que é a geografia que se faz desde o advento do capitalismo. Certo? E o papel que a geografia tem para pensar essa sociabilidade baseada no valor. Essa é a minha grande preocupação hoje, é nessa linha que eu tenho orientado boa parte dos orientantes que me procuram, é nessa linha que eu tenho feito as minhas investigações,
certo? Essa foi a tese que eu defendi na Livre Docência, em 2019, certo? E assim, o meu orientador trabalhava com história do pensamento. Eu trabalho com história da geografia, eu faço essa diferenciação, né? Mas, evidentemente, ele trabalhava com história do pensamento não por não entender o que eu quero propor agora, mas o que eu quero propor agora tem a ver um pouco com esse movimento de ir adiante com aquilo que ele, de certa forma, criou como fundamentação teórica. Sem ele, eu não poderia avançar, talvez, alguns passos. E, evidentemente, eu nunca vou fazer o que ele fez. A grandiosidade do que ele fez permanece. E você pode perceber, viu, Maria Adelaide, o que eu estou falando, se você, por acaso, tiver acesso à 20ª edição do livro Geografia Pequena História Crítica. Ele me convidou para escrever uma resenha desse livro, porque ele queria relançar esse livro 20 anos depois, com a resenha de algumas pessoas. E uma das pessoas que ele convidou para isso fui eu. E sabe qual é o título que eu dei à minha resenha? O livro dele chama Geografia Pequena História Crítica. O meu texto chama História da Pequena Crítica em Geografia no Brasil. É uma crítica dura ao livro dele, mas reconhecendo o papel que o livro dele teve na nossa formação. Percebe? Dizendo que o problema não é do livro, o problema é dos leitores do livro. Bom, acredito que sim. Acho que agora esgotou todas as perguntas. Tranquilo. Queria agradecer mais uma vez o professor Manuel Fernandes pela sua disponibilidade. Não vieram todos os alunos, né, devido ao que eu já te falei, que muitos estão viajando para ir para a aula, né, que é daqui a pouco de 6h30, mas eles vão assistir depois quando estiver no YouTube, e aí também vou mandar para ti o link, né, depois do YouTube. Priscila, eu só quero agradecer também a presença de todas e de todos que aqui estiveram, né, agradecer a oportunidade que você me deu de fazer essa fala, tá bom? E espero que, de alguma forma, as reflexões feitas aqui possam colaborar, né, na formação das pessoas aí. Tá bom? É isso. Muito obrigado.